Nosso maravilhoso Criador, Yahweh, é com grande alegria no coração que nos achegamos diante do Teu santo trono de glória para agradecer mais um dia com vida, saúde, mais uma oportunidade de louvar o Teu santo e amado nome. Queremos nesse momento pedir que o Senhor abençoe a todos os ouvintes para que possam estar meditando em cada palavra que vai ser proferida e possam também estar refletindo de que maneira pode ser aplicado na vida, no nosso dia a dia, os ensinos que vamos aprender aqui. Aproveitamos, pedimos perdão pelas falhas, agradecemos todas as coisas, em nome do seu amado Filho Yahushua. Assim seja, Pai. Obrigado. Muito bem, então o assunto escolhido foi esse, né? Uns poucos motivos para a gente colocar Yahweh em primeiro lugar em nossas vidas. Mas se a gente fosse procurar, a gente encontra milhões, né? Seja na natureza, seja na ciência, seja na geografia, seja, enfim, em todos os âmbitos da vida, encontramos 1000 motivos para te louvar, para te agradecer. Muito bem, vamos entrar agora no assunto. Quando o período da eleição, na parte final de 2018, estava em seu auge, na acirrada disputa entre os candidatos, muitos líderes religiosos incitaram, estimularam, teleguiaram seus rebanhos para escolher um ou outro lado. Então vi muitos dizendo que Yahushua apoiava o candidato X e que o candidato Y era da escuridão. A meu ver, toda a política ela pertence à escuridão. Foi feito um vídeo aqui na época, ele está aqui no canal e pode ser visualizado. Mas então esse tipo de proposta, principalmente vindo da parte da igreja, vamos dizer assim, surpreende, porque a igreja, o objetivo dela na sociedade é ensinar sobre espiritualidade e não envolvimento nos assuntos, digamos assim, assuntos políticos, né? E outros assuntos. Tá? O objetivo da igreja é esse, é ensinar como melhorar a qualidade da nossa espiritualidade. Muito bem, então eu fiquei indignado com isso e decidi que tinha que deixar bem esclarecido o que as Santas Escrituras estabelecem dentro desse contexto. E usei 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Então eu gostaria que vocês abrissem as Bíblias, por favor. 2 Coríntios, capítulo 6, versículos 14 a 16. Diz assim, para sustentar o que eu acabei de falar para vocês: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas?
E que concórdia há entre Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? Hã? Então isso aí já explica muito que o verdadeiro cristão ele não deve se envolver em questões políticas, porque ele não faz parte desse reino. O reino dele não é esse. O reino dele é o celestial. Então, ele tem que ser cabo eleitoral desse reino. Não é? O que ensina o Pai Nosso? Venha a nós o teu reino. Hã? Então, é esse reino que a gente tem que estar divulgando. E não o reino político, que a gente sabe que é feito, composto por pessoas imperfeitas. Tanto isso é verdade que a gente vê aí o nível de corrupção que habita nesses poderes, seja executivo, seja legislativo, seja judiciário. Então, é importante que a gente tenha um conceito bem definido como cristão, né? Não misturar o sagrado com o profano. Bom, o motivo de eu ter pensado em fazer esse vídeo foi porque na época uma conhecida minha, ela falou palavras muito pesadas em relação ao Criador. Ela disse que tudo que havia de nojento, ela falou com essas palavras, se encontrava no Velho Testamento, porque no Velho Testamento cabia toda sorte de coisa que não presta, né? Isso foi muito pesado. Isso me deixou muito mal. Como pode um ser humano deixar fluir tanto amargor de si mesmo, de uma forma assim tão contundente, contra um ser não só de luz, como também a própria fonte dessa luz? Porque se a pessoa respira, deve a Ele. Se a pessoa tem um filho, deve a Ele. Se come, se bebe, ou se veste, ou se a pessoa se calça, tudo deve a Ele. A essas pessoas que acham que não devem a Ele, a gente pode até fazer uma pergunta boba, né? Será que você consegue fabricar um único e simples fio de cabelo dentro da sua própria sabedoria? É uma pergunta interessante, né? Porque a gente considera que um cabelo, o que é um cabelo? Praticamente nada, né? Pois bem, eu queria fazer uma abordagem no sentido de defender o meu Criador, né? O nosso Criador. Aí eu fui pedir ajuda para o Google. Aí eu fiquei mais infeliz ainda quando eu digitei assim: atitudes e atos bondosos do Deus do Velho Testamento. Olhem o leque de opções que veio, né? Por que ele é sanguinário? Qual a diferença entre ele e o seu Messias do Novo Testamento? Quer dizer, ele o Deus do Velho Testamento, é mau, né? E o Messias é bom, né? Outra pergunta: por que ele matava no Antigo Testamento? Por que guerreava? Por que mandava matar? E até existe uma afirmação que ele seja o próprio diabo. Partindo desse princípio, não é de admirar, portanto, que a minha conhecida tenha uma postura tão agressiva, né? Ainda mais que na faculdade, se a gente não tiver cuidado, os professores eles podem tentar difundir em nossas mentes conceitos de esquerda, conceitos que vão de encontro, né, ao criacionismo. A grande verdade é essa, né? Então eu vou dizer uma coisa a todos. O próprio Yahusha, o Filho do Criador, deixou um raciocínio muito válido
muito inteligente em Mateus capítulo 7, versículos 16 a 20. Vamos acompanhar, por favor. Mateus 7, versículos 16 a 20. Olha o que ele disse aqui, ó. Naturalmente que pode dar uma diferença, dependendo da Bíblia que você está usando aí, a versão, né? Mas o sentido é igual, é o mesmo, né? Então diz assim: por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, e nem a árvore má dar bons frutos, né? Aí ele diz: toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Né? Então, aquela pessoa que ela tem a tendência de dizer que o Criador não existe, né? A gente começa a filtrar, começa a evitar pessoas que negam, né? Porque se você nega que o Criador existe, significa que você é um animal. Como assim? Ora, a ciência que diz que o Criador não existe é a mesma ciência que diz que a gente veio do macaco. Será que você quer ser filho de macacos? Né? De um símio? Acredito que não. Então, por todas essas razões é que eu decidi começar a minha escalada espiritual no mundo virtual com esse assunto em especial. Ora, o nosso Salvador Yahushua, que a gente conhece como Jesus, pois bem, exemplos de conduta assim bem definidos, nos exortou, nos orientou a espelharmos tudo o que ele fazia no tocante a essa questão, amor ao próximo. Pouca gente sabe sobre isso e por isso falam mal do nosso Pai, do nosso Criador, né? Assim como também o Google, né? Então, o Pai, já lá nos primórdios, no tempo lá que estavam no deserto, que ele mandava maná para o povo, ele já instituía essa questão de amor ao próximo. O pessoal só sabe falar que era dente por dente, olho por olho, mas não procura ler, não procura se inteirar. Né? Vamos abrir aí a Bíblia em Levíticos, tá? Livro de Levítico. Deixa eu ver aqui, o capítulo 19, o versículo 18, tá? Isso aí está escrito no Antigo Testamento, como as pessoas dizem, né? Que para mim não é nem velho nem antigo, é uma palavra muito atual, né? Então a palavra Levítico 19, 18 diz assim: não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahuwah. Está vendo só? Então, ele mandava as pessoas praticarem o amor entre si. Né? Então, as pessoas dizem que esse mandamento é novo. E não é verdade. A novidade, dentro desse contexto, estava no jeito como Yahushua demonstrava esse amor, no jeito como ele amava, no jeito como se importava. Seu amor foi tão superlativo que chegou ao ponto até mesmo de entregar o seu bem mais precioso em prol de todos nós, né? Que foi a sua vida, o seu preciosíssimo sangue. Então eu gosto muito de destacar que após o batismo, ele fez um retiro de 40 dias. Aquele retiro não foi uma coisinha assim à toa para ir descansar,
tirar férias, não. Aquele retiro foi a base para tudo que viria. Foi um tempo de avaliação, um tempo de introspecção, de estudo, um momento para pesar na balança e calcular todos os passos, a fim de fazer as coisas com segurança, com convicção. Não se tratava de uma tarefa à toa. Tinha muito em jogo. O sagrado nome poderia sofrer a maior desonra da história, poderia sofrer escárnio devido aos ataques do inimigo. Por isso, os seus passos tinham que ser muito bem calculados. Ele teria que ensinar para toda a humanidade quem era o Pai de verdade, em sua essência. Então, a ideia nessa reflexão é que para derramarmos coisas boas, nós precisamos ter essas coisas dentro da gente. Nós precisamos tirar também, figurativamente, os 40 dias para a gente fazer uma introspecção, fazer uma avaliação do que já aconteceu na nossa vida até a data de hoje, né? E ver o que foi positivo, o que foi negativo, o que a gente pode melhorar. Não precisa esperar uma virada de ano para fazer resoluções e dizer, olha, a partir do dia tanto de tanto eu vou ser diferente, eu vou ser melhor. Não, isso pode ser feito agora. Tá? Então, nós temos que nos aprofundar nos estudos. Né? O grande problema que eu vejo é que a gente espera que os líderes das igrejas ensinem a Bíblia para a gente. E aí é que está o grande erro, porque se a gente for ensinado pelo catolicismo, a gente vai aprender as doutrinas católicas. Se a gente for para o lado do adventismo, a gente vai aprender as doutrinas adventistas. Se a gente for para o lado do espiritismo, vamos aprender o kardexismo. Se a gente for para o lado, do luteranismo, enfim, se for para o lado das testemunhas de Jeová, vai aprender o estilo de adoração deles. Então, a gente tem que, se for para a nova era, entendeu? Então, o que o Criador espera de nós? O Criador espera que a gente busque a salvação, que a gente estude por nós mesmos, assim como aqueles cristãos de Bereia, né? A partir do momento que Paulo ensinava para eles, imediatamente após a pregação, eles iam conferir nas Sagradas Escrituras, nos rolos, para saber se a pregação de Paulo batia com o que estava escrito nos sagrados rolos, né? Então, é aí que está a diferença do verdadeiro cristão, né, para o cristão paraguaio, né, para o cristão xing-ling. Mas, no sentido aí que eu estou falando, é de a gente ser realmente cristão verdadeiro na essência. Tá? Só depois que a gente faz isso é que a gente vai saber o nosso verdadeiro valor. E quando a gente conhece o nosso verdadeiro amor, ou melhor, o nosso verdadeiro valor, aí a gente vai se gostar mais, vai se amar mais, vai procurar se valorizar mais. De repente a gente vai descobrir que a gente é maravilhoso. Tá? Por que eu digo isso? Vamos abrir as nossas Bíblias em Gênesis 1, 26. Lá o primeiro livro, né? Gênesis 1, versículo 26. Olha só o que diz aqui, ó. E disse Yahuá, tá? Para quem que ele disse? Ele disse para o seu filho Yahusha, né? Que ele criou as coisas e Yahusha estava lá ajudando, né? Sendo seu mestre de obras, conforme mostra Provérbios. Mas ele disse assim: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tá? Nem precisa ler o resto, né? A parte importante é essa. Se a gente foi feito à imagem e semelhança do Criador, então a gente tem que refletir isso. Então, se a gente refletir isso, está na cara que a gente é amor, que a gente se importa com o valor que tem o nosso nome, que vai ser
o próximo vídeo vai ser sobre isso, né? Que valor você dá ao seu nome, tá? Muito bem, então as Escrituras dizem que o nosso Criador é um ser que deseja que nós vejamos tudo com olhos de alegria, de felicidade. Existem pessoas que, como já adiantei assim, já parafraseei, se sentem um verdadeiro lixo, que se julgam mal, que não se valorizam, que não se respeitam na própria carne, né? Alguns fazem tatuagens no corpo inteiro, no rosto inteiro, no pescoço, enfim, né? E isso vai de encontro à orientação, porque o nosso corpo é santo, é puro, é a sede do Espírito Santo, né? Então nós temos que tratar o nosso corpo como santo, como templo do Espírito, né? E como é que a gente macula esse corpo? Tatuando, né? Se drogando, enfim, sabe? Manchando uma coisa que é pura, que é santa, né? Então a gente tem que ter esse conceito, tá? Muitas pessoas fazem, mas não sabem que estão fazendo errado, que estão, né, indo de encontro à própria carne. Mas se não sabiam, agora passam a saber. Depois a gente pode estar até colocando esse texto aí, né? Porque é muito assunto aí, um assunto vai chamando o outro. Mas então é isso, né? Então a gente tem que acreditar que a gente é precioso, somos a imagem, né? Nós somos a semelhança do Criador. Então é importante que a gente entenda a nossa preciosidade diante desses seres das luzes superiores, né? Algumas pessoas afirmam que não servem para nada muitas vezes. Mas por que acontece isso? Porque esses escárnios, lamentavelmente, procedem de seus próprios pais, dizendo que o filho é incapaz, que o filho é burro, que o filho nunca vai conseguir ser ninguém na vida. Então, esse tipo de atitude, quando ela vem de pessoas assim, que são próximas de nós, né? Mãe, pai, enfim, pessoas que deveriam nos amar, né? Então acabam fazendo com que a nossa vida se torne amarga, fazendo com que a nossa visão fique turva, desfocada. E então, a partir deste conceito, a gente olha ao redor tudo com desconfiança e acabamos por perder a fé nas pessoas, no mundo e até mesmo no nosso Criador. Então, como é que nós vamos olhar ao redor com olhos límpidos, cristalinos? É simples, por a gente começar a questionar de forma sadia tudo que nos disseram. Será que eu sou realmente assim? Será que eu não presto para nada, né? Então aí a gente começa a fazer uma revolução dentro de nós, né? Eu já li Gênesis capítulo 1, versículo 26, que mostra que a gente é feito a imagem e semelhança. Nós somos a essência, tanto de Yahweh como do seu filho Yahusha, né? Eles são amor, eles são puro amor. Na verdade, são fontes de tudo que é maravilhoso, né? E esse conceito de a gente ter um bom conceito sobre o nosso próprio nome é uma coisa que reflete dele. Vamos aqui observar Isaías 48:11. Isaías 48:11. Tá? 48:11 de Isaías diz assim. Se você não conseguir acompanhar, se eu estiver indo muito rápido, você pode pausar o vídeo e aí lê e depois retorna, né? Então 48:11 de Isaías diz assim: por amor de mim o farei, porque como seria profanado o meu nome e a minha glória? A minha glória eu não darei a outro, né? Então aqui deixa bem claro que ele tem amor pelo próprio nome. E se a gente reflete ele, a gente também tem que ter
amor pelo nosso próprio nome, porque o nosso nome é algo que, de acordo com como a gente andar diante dele, é algo puro também, né? Seja na nossa conduta, porque vai refletir nesse nome, né? A gente tem que construir esse nome, é o que diz a Bíblia, tá? Então, se existem problemas na nossa vida, tá? Esses problemas, eles não são culpa do Criador. Muito pelo contrário, o nosso Criador, ele nos dotou com capacidades especiais. Nós temos poderes que nem mesmo nós conhecemos. Se a gente nasceu assim sem nenhum membro, por exemplo, ou sem alguns membros, o corpo ele é equipado para compensar essas perdas, né? Eu vou ver aqui se eu coloco uns vídeos aqui daqui a pouco para vocês acompanharem pessoas que fazem coisas assim que a gente não entende como é que elas conseguem, né? Tem até aquelas Paraolimpíadas, né? Onde pessoas, sejam cegas, surdas, mudas, sem algum membro, né? Vão para lá disputar, né? Corrida, enfim. Então, realmente, nós temos a capacidade, né, de nos readaptarmos. Pouca gente sabe, mas eu acho, né, também, né, aquele cantor Roberto Carlos, ele não tem uma perna, né? Ele não tem uma perna, mas isso não impede que ele seja uma pessoa normal, vamos dizer assim, né? Então, muitas pessoas, infelizmente, acusam o Criador por esse tipo de situação. Ah, eu nasci surdo, ou mudo, ou sem algum membro, por causa do Criador. Não, não é isso não, gente. Não façam isso. Ele é a solução. O grande problema mesmo está em nós. Somos nós que nos autolimitamos. Somos nós que dizemos a todo momento: eu não sirvo, eu não vou conseguir. Quem sou eu? Não sou nada, né? Então, dia e noite, sabe? O nosso Criador é acusado, sabe? Quando morre alguém, sempre sobra para ele. Quando as pessoas, nas suas dores, dizem: foi a vontade do Eterno. E quando morre um bebê, uma criança, né, alguns têm a cara de pau de dizer que ele estava precisando de um anjo lá no céu. Ora, gente, ele tem miríades de anjos para lhe servir. Como é que ele vai tirar de você o único filhotinho seu? Isso não existe, gente. Esse maravilhoso Criador, ele não tem prazer na morte de ninguém. Ele não se alegra com coisas ruins. E muito menos patrocina isso. Leiamos Ezequiel, capítulo 18, versículo 32. Ezequiel, tá? Capítulo 18, versículo 32 diz assim. Deixa eu ver aqui. Me perdi um pouco aqui. Ezequiel, capítulo 18, né? Certo, 18, 32. Olha só o que diz aqui, ó, tá? Porque não tenho prazer na morte daquele que morre, diz Yahweh. Tá? A Bíblia deixa claro. Ele não tem prazer. O que ele ganha matando alguém? Nada. Tá? Vejam também o que diz 1 Timóteo, lá para o final da Bíblia quase, né? 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 1, não é isso? Então, 1:11, não foi isso que eu falei? Então, aqui está, olha aí, ó, 1:11, está aqui, ó. Segundo o Evangelho da Glória, aqui está nessa versão do Deus Bendito. Então, a referência é G3107, tá? O que diz aqui o dicionário Strong, né?
A palavra usada é a palavra Macarios. Significa bem-aventurado, feliz. Né? Tá? Então anotem aí para quem quiser pesquisar, é G3107. Né? Então ele é um ser feliz. Então, gente, a gente precisa se livrar desse amargor que envenena o sangue. Precisamos estudar as Escrituras por nós mesmos. Precisamos purificar-nos com boas atitudes, com fervorosas orações, com louvores, suplicando pelo entendimento, pelo Espírito Santo. E quando a petição for pura, com certeza ele vai saber que ela vem do coração, ele vai entender e vai atender seus clamores, seus pedidos, porque o seu nome sagrado, Yahuwah, significa isso, aquele que salva. É por essa razão também que o nome do filho é Yahusha, o mesmo sentido, né? Que diz assim, a salvação vem de Yahu, tá? E tem também a forma, né, Yahushua, né, ou Yeshua, que significa socorro, socorro, Yahu, socorro, né? Aí o Shua, o verbo hebraico nesse modo, né, significa grito, súplica, tá? Socorro! A gente está pedindo socorro, tá? E aí é Yahushua. Tá? Mas o sentido da palavra, né, raiz, Yasha é a palavra raiz. Depois eu vou passar aqui para vocês o link. Né? Então, novamente, eu convido vocês... vou passar logo o canal aqui para vocês. O canal é De Volta às Raízes, para poder entender as pronúncias, né, corretas do nome divino e do próprio Filho, tá? Então, o canal De Volta às Raízes, tem uma irmã lá muito habilitada, uma irmã que transborda Espírito Santo. Bom, será que a um pai como esse a gente pode atribuir coisas ruins? Alguns dizem que ele é mau porque executou muitas pessoas no passado. Mas, gente, procure olhar o contexto, procurem estudar, tá? Quantos quiserem entrar na arca, gente? A maioria escarnecia, esse velho tá doido, não sei o quê. Uma pessoa inteligente ia olhar para a arca e ia perguntar como é que pode os animais organizadamente estar entrando de par em par na arca? O que está acontecendo? Tem alguma coisa acontecendo. Mas não pararam para analisar o que estava envolvido. E as pessoas hoje acham que porque Yahuwah é amor, que ele vai deixar virar bagunça. Só porque ele é perdão, vai deixar que destruam tudo. Todos aqueles que julgam que ele não dá chances, é porque não estudam. Gente, Noé, à medida que pregava, que construía a arca, e não era um projeto que tenha levado 10, 20 anos, levou muitas décadas, né? Ele, à medida que ele construía a arca, ele pregava, olha, vai vir um dilúvio, vai cair água dos céus e tudo. As pessoas não acreditavam, porque na verdade nunca tinha chovido até então, né? A Bíblia deixa bem claro isso, né? Então, as pessoas estavam ali vendo, acompanhando a construção, vendo que aquele projeto não era um projeto pequeno, né? Então, só para vocês terem uma ideia, dizem, né, que as dimensões da arca era semelhante ao tamanho de um campo de futebol oficial, né, na sua área verde, fora a altura, né? Portanto, todos, sem exceção, vinham dos mais distantes lugares, e a Terra não era tão distante assim. Ali o Oriente Médio, todo mundo podia vir olhar tudo, né? Então, apreciar essa obra arquitetônica, né,
E simplesmente as pessoas vinham e tal, achavam bonito talvez e iam embora. Uns gargalhavam, outros talvez com certeza alguém dizia, vou pensar. Né? E Noé pregando, né? Noé pregando. Mas como eu disse, como acreditar em algo que nunca se viu? Então, não é à toa que Hebreus diga, né? Naquela nuvem de testemunhas, né? Pela fé, Noé foi justificado e condenou toda uma geração. Por quê? Porque, apesar que nunca tinha chovido, mas ele acreditou na palavra profética. Né? Então, a terra naquela época, talvez alguém pergunte, mas como é que a terra era então molhada, né, para que os frutos acontecessem tudo, né? Ora, segundo a gente nota no estudo e aprende, a terra era regada pelo orvalho. O clima era tão estável, só para fortalecer esse ponto, que Adão e Eva viveram cerca de uns 30 anos nus no Jardim do Éden. Eles andavam ali nus, ali para um lado e para o outro, né? E não precisavam de proteção nenhuma. Por quê? Porque era um clima estável, era realmente um jardim perfeito em todos os seus âmbitos, em todas as suas nuances. Então, segundo as Escrituras, Noé andou corretamente diante do Criador e, acima de tudo, demonstrou algo que faltava em todos, como eu já mencionei, que foi a fé. Então ninguém pode acusar o Eterno de ser um tirano. Né? A pregação, sem dúvida, é um ato de amor, de misericórdia. Todos foram convidados por décadas de pregação, logo não havia desculpas para ninguém. Até os animais irracionais atenderam o convite. Às vezes eu fico pensando, né? E uma pergunta vem em meio às minhas reflexões. Se a gente perde para um animal, de quem é que a gente vai ganhar? Então é interessante essas palavras que o nosso Salvador Yahushua disse, né, em Marcos 10, 17 e 18. Vamos ver o que ele disse em Marcos. Deixa eu ver aqui. Marcos, Evangelho, né? Marcos está aqui, já achei. 10 e agora 17, 18. Diz assim, a respeito da bondade do Criador. Né? E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E aí ele respondeu, por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um, que é o nosso Criador, Yahuwah. Então, Yahuwah, ele é superlativo em amor, em bondade. Não há... Yahushua veio só demonstrar esse amor em todas as suas magnitudes, em todas as suas nuances, como já falado, né? Outra situação muito tocante, mostrando a sensibilidade do Eterno. Abraham sabia que Sodoma e Gomorra seriam julgadas e que seu veredito seria a destruição. Tá? Agora preste atenção nesse diálogo registrado em Gênesis. Gênesis, o primeiro livro, né? Fácil, porque é o primeiro, né? Tá? Gênesis 18, 20 a 33. É um relato longo, mas é muito interessante a respeito do amor que o Criador tem, tá? E de como ele conhece os corações. Disse assim, Yahuwah, portanto, o clamor de Sodoma e Gomorra se tem multiplicado, e porquanto o seu pecado se tem agravado muito. 21. Descerei agora e verei se
com efeito tem praticado segundo o seu clamor, que chega até mim. E se não, sabê-lo-ei. Então viraram aqueles homens os rostos dali e foram-se para Sodoma, mas Abraão, ainda de pé, diante da face de Iahua, chegou dizendo: destruirás tanto o justo, também o justo com o ímpio? Uma pergunta que ele fez ao Criador, né? Aí no 24, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás também? E não pouparás o lugar por causa de 50 justos que estiverem dentro dela? Deixa estar que lá morava, né, um sobrinho dele, se eu não me engano era sobrinho dele, Ló, né, com a esposa e as filhas, né? Então a preocupação dele se referia aos parentes dele também, né? Mas de repente podia ter alguém justo na cidade. Então ele fez essa pergunta no 24, né? E aí no 25 ele ainda arrematou dizendo: longe de ti que faça tal coisa, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio. Longe de ti, não faria justiça o juiz de toda a terra? Olha só a forma como ele arrazoou com o Criador, né? E no 26 o Criador responde para ele: se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todo lugar por amor deles. Aí respondeu Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar ao Senhor, agora que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, né, Iahua: não a destruirei se eu achar ali 45. E no 29 continuou ainda a falar-lhe e disse: se porventura se acharem ali 40. Aí o Criador respondeu para ele: não o farei por amor dos 40. Aí no versículo 30 disse mais: ora, não se ire se eu ainda falar, se porventura se acharem ali 30. Aí, de novo, o Criador respondeu: não o farei se achar ali 30. Aí no versículo 31, eis que agora me atrevi a falar a ti, se porventura se acharem ali 20. Vejam só. Aí ele respondeu: não a destruirei por amor dos 20. Aí no 32, ora, não se ire, que eu pergunte só mais essa última vez, só mais uma última vez, se porventura se acharem ali 10 justos na cidade. Aí ele respondeu: não a destruirei por amor dos 10. Aí o versículo 33 finaliza: e retirou-se Iahua, quando acabou de falar a Abraão. E Abraão tornou-se ao seu lugar. Gente, ninguém melhor do que o nosso Criador para saber o coração de cada um de nós, tá? Então, se ele destruiu, é porque o pessoal não era digno, o povo não era digno. Vocês querem uma ideia? Fugiram 4 da cidade: Ló, esposa e 2 filhas. O que foi que aconteceu, gente? Desses 4 justos, um ficou no meio do caminho pelo pecado da desobediência. Então por aí vocês tirem a capacidade de leitura que o nosso Criador tem no que diz respeito ao braille do coração, tá? Então isso não pode depor contra o nosso Criador, de jeito nenhum. Sabe,
o filho dele, em Lucas, vamos lá, Lucas capítulo 12, versículos 27 a 34. Lucas 12, é no Evangelho já, tá? Tá aqui, Lucas 12, 27 a 34. Tá aqui, achei. Diz assim, incentivando a gente, sabe, a olhar as coisas com mais carinho, para que através delas a gente possa entender o amor e a lealdade, a fidelidade do Pai em relação a nós filhos. Ele disse assim: considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham nem fiam, e digo-vos que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. Se o Criador assim veste a erva que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé. Então, não pergunteis sobre o que haveis de comer ou de beber. Não andeis inquietos, porque as nações do mundo buscam a todas essas coisas, mas esquecem que o vosso Pai sabe que precisais delas. Buscai antes o reino, e todas essas coisas serão acrescentadas. Né? E o apóstolo Paulo depois, mais na frente, ele vai dizer assim, né, que o Criador é tão bom e tão maravilhoso que ele faz chover sobre justos e sobre injustos, tá? Sobre bons e maus. Tá? Então esse vídeo teve esse objetivo de mostrar o quanto o Pai é maravilhoso. Ele criou tanta coisa linda que nos toca tanto, como as flores, pássaros como o beija-flor, por exemplo, árvores como os ipês, os animais majestosos como o louva-a-Deus, né? Vocês já viram, por acaso, alguma vez na vida de vocês, o louva-a-Deus orquídea? É a coisa mais linda que tem. Já viram um arco da promessa nos céus com as suas belas cores? Ou os peixes ornamentais? E a carinha pidona de um cachorrinho? E os vales, as praias, os rios, os córregos, os mares, as cataratas, as cachoeiras, as montanhas, os céus, o domo de um azul profundo? Já viram a lua cheia derramando a sua luz cor de prata? E os vagalumes nas noites sem luar, chamados de pirilampos também, né? Ou o galo a entoar um cântico que denuncia o nome sagrado logo na aurora? Quem numa noite límpida não vislumbrou as estrelas no firmamento? Ou quem nunca apreciou o mais belo arrebol, onde o Eterno brinca de pintar o céu com um inigualável tom de laranja? Alguém já teve o privilégio de ouvir o canto do Irapuru ou a cigarra cantando na hora de se preparando para acasalar? Ou os corais com a sua beleza inexprimível? Ou as ondas que quebram na praia respeitando os limites? Ou os flamingos em sua revoada de paz? Quem nunca admirou a beleza de um exibido pavão, né? Quem ainda não provou o néctar de um feio mangostão, ou o dogue da cara engilhada, ou a mansidão de um cordeiro que representa o presente que ele nos deu em sua indimensionável dor. Eu nem sei se existe essa palavra, indimensionável. Bom, se não existe é um neologismo. Bom, então ele é amor. A gente sente ele na brisa das manhãs, entre as palhas do açaí, ou na chuva temporã, na oração de graças e arrependimentos. Gente, não tem como não amar este ser perfeito, maravilhoso, nosso Pai, nosso amigo. Então, a Ele nós temos que dedicar a nossa vida, o nosso louvor, a nossa alegria. Não
em termos assim de dinheiro, dando dinheiro em igreja para sustentar a boa vida de pastores. Não. Use esse dinheiro de forma correta. Se você vê alguém que precisa, leve roupa para aquela pessoa, leve comida, leve um sapato, sabe? De alguma maneira, ajude a pessoa que realmente precisa da sua ajuda. Porque que adianta sustentar líderes religiosos que estão levando você para o abismo, como eu vi essa semana aí, algumas pregações dizendo que a gente não se preocupe com chip quando ele chegar, que a gente pode usar o chip, colocar onde a gente quiser o chip, que não tem problema nenhum, né? E aí nos enganando, dizendo que a gente vai, como é que eles dizem? Que a gente vai ser arrebatado, tá? Antes da grande tribulação. No mínimo, a gente está sendo melhor do que Abraão, porque Abraão passou por uma prova e a gente não vai precisar passar por nenhuma. Gente, vamos estudar a palavra, tá? Eu vou fazer vídeos mais para frente a respeito desse tema, tá? Embora muita gente já esteja ensinando, né, que a gente tem que sair desse erro, que a gente tem que sair de Babilônia, então eu vou fazendo vídeos em relação a todas essas coisas que eu levantei aqui agora, tá? Eu agradeço a paciência de vocês em ter escutado, mas eu precisava mostrar para vocês o quanto o nosso Criador é perfeito, maravilhoso em todas as suas atividades. Vale a pena a gente ver esses últimos textos aqui. Apocalipse, tá? Apocalipse, capítulo 21, já lá no finalzinho, né? Quando no 21 ele diz assim, ó. 21, versículo 4. Diz assim, ó. E Deus, o nosso Criador, limpará dos nossos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor e nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Olha só a coisa que ele vai fazer. Ele vai reunir todas aquelas pessoas, né? Algumas vão ser levantadas até mesmo no meio do processo, tá? Vamos ver ainda Apocalipse 20, tá? Uma das coisas interessantes que ele vai fazer, capítulo 20, versículo 12, diz assim, ó. Tá? E eu vi os mortos, pequenos e grandes, que estavam diante do Criador, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o livro da vida, e os mortos todos foram julgados, né? Segundo as coisas escritas e segundo as suas obras, né? Então, eu quero dedicar esse vídeo a duas pessoas em especial, a Ivânia Inácio, que perdeu um filho maravilhoso, infelizmente, né, em situação difícil, né, demorada, enfim, mas eu dedico esse vídeo para você, Ivânia, minha querida amiga Ivânia Inácia, assim como também para Carolina Miranda, né, outra amiga que sofreu muito a perda do seu bebê, tá? Então, tenham bem em mente que vai chegar o dia que ele vai devolver para nós os nossos queridos. Naturalmente, a gente também tem que fazer a nossa parte de ser digno de receber esse prêmio, né? Naturalmente, nós temos que ajustar nossas vidas, estudar, saber o que ele quer de nós, né? Enfim, a gente tem que estar de acordo, né? Não vai se dar um presente para uma pessoa que não tem merecimento, naturalmente, né? E a gente sabe que vocês são pessoas maravilhosas, todos os que escutam, só o fato de estarem escutando já mostra que são maravilhosos.
E, finalmente, encerrando o texto que eu acho assim, o texto mais lindo da Bíblia, tá? Na verdade, é o texto de Isaías. Gente, não tem texto que tenha um apelo mais bonito do que Isaías 49:15. Veja só, gente, para encerrar a nossa palestra. Ele faz uma pergunta aqui. Isaías 49:15. Porventura, pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, né? Será que porventura pode essa mulher esquecer do seu filho, que não se compadeça dele, o filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse desse filho, contudo eu, Yahweh, é que não me esquecerei de ti. Não sei como é que está aí na sua versão de Bíblia. Para mim esse texto não tem igual em toda a Escritura, né? Então ele faz uma comparação com o amor mais sublime que existe. Pode uma mãe abandonar o seu filho que pariu? Com certeza pode, sim. Mas eu é que não me esquecerei jamais de vós. Então, fiquem com esse texto para a meditação. Agradeço muito a atenção que vocês deram. Peço que me excusem por algum erro, alguma coisa. E vamos que vamos, né? Em sentido espiritual, vamos lá, que a gente chega lá com a graça do nosso Criador Yahweh, em nome do seu amado Filho, Yahushua, assim seja.